Bom dia, pessoal. Para essa aula de hoje, era para ser aula de sábado, mas o sistema tá meio parado aí. Eu acabei gravando um pouquinho mais adiante e ainda estou aguardando que o sistema retorne para postar aí para vocês essa aula, tá? Então é uma aula de sábado e a minha proposta é resolver alguns exercícios, tá? Então eu vou disponibilizar aí no Siga a lista L8 e eu já vou começar a resolvê-los ela hoje, tá? O primeiro exercício, uma barra imantada apoiada sobre uma superfície perfeitamente lisa e horizontal e dividida habilidosamente em 3 pedaços. Então tem uma barra imantada, então é o ímã. Tem o pedaço A, o pedaço B e o pedaço C. Aqui, uma superfície sem atrito. Se a parte B é cuidadosamente retirada, então o A e o C, e aí tem as opções: aproximam-se, afastam-se, oscilam, permanecem em repouso, desmagnetizam. Então, se ela é uma barra magnetizada, a gente pode pensar um polo norte e um polo sul em um das extremidades. Vamos pensar o sul desse lado e o norte desse lado. Então, quando eu cortar a barra, o que vai aparecer? Para o pedaço A vai aparecer um norte aqui, para o pedaço B vai aparecer um sul e um norte. Lembrem que mantém do mesmo lado o polo magnético, e aqui vai aparecer um sul. Então, se eu tirar o B, o que vai acontecer? Vai sobrar apenas a barra A e a barra C, a barra A e a barra C, sendo que aqui os lados do ímã, aqui era sul, aqui era norte, e a outra aqui é sul e aqui é norte. Então, como aparece polos de nomes diferentes, essas duas barras atraem-se, né? Atraem-se. Portanto, a resposta correta seria a letra A. Aproximam-se. Tá? Letra A, aproximam-se. Tomar o cuidado quando tiver que montar situações onde tem essas barrinhas, porque eu posso quebrar o ímã e posicionar eles de formas diferentes, tá, pessoal? Então eu poderia colocar aqui, ao invés de chamar A, B e C, eu poderia chamar lado 1, lado 2. 1, 2, 3 e 4. Eu poderia ter pedido na minha montagem para colocar a barra A com o 2 aqui e o 1 aqui. Tá? E se eu pedisse para fazer isso, aí aqui mantendo o 3 e o 4 da barra C. O que ia acontecer? Aqui seria sul, aqui norte. Se eu botei o 1 do lado de cá, aqui seria sul. Tá? Então tem que tomar cuidado com o que for pedido. Tá? Então isso aqui eu poderia pedir. Tá? Poderia pedir isso aqui. Então eu coloquei um 1 e um 2 para identificar quais são os lados da barra. E aí depois eu poderia montar o exercício de uma forma diferente. Tá? Uma observação importante é que se colocasse, se cortasse o ímã de uma forma diferente, por exemplo, se tivesse uma barra imantada, tivesse assim, tá? Aqui a A, aqui a B e aqui a C, eu poderia ter cortado ela assim, ó, ao meio, tá? Então aqui, vamos pensar o sul no A, depois teria o norte, sul, norte, sul, norte. Cortei ao meio, aqui eu teria norte, sul,
Não, sul-norte. É a mesma barra, aqui é sul-norte. Sul-norte, sul-norte, sul-norte. Se eu cortar ao meio, eu vou ficar aqui com sul aqui em cima, norte aqui embaixo. E o outro lado com sul aqui e norte aqui. Observem que polos de mesmo nome se repelem. Tá? Então, se cortar longitudinalmente, vai dar uma diferença na resposta do exercício. No exercício de número 2, diz: leia atentamente as afirmativas que seguem. O polo norte geográfico é um polo sul magnético. Então, conforme eu apresentei na última aula, o polo norte geográfico atrai o norte magnético da agulha, da bússola. Se ele atrai o norte magnético, o polo norte geográfico é um sul magnético. Tá? Então, a primeira afirmação está correta, verdadeira. A segunda afirmação: em um ímã permanente, as linhas de indução saem do polo norte e vão para o polo sul, independente de estarem na parte interna ou externa do ímã. Então a 2 está falsa, porque conforme a gente viu, ela sai do norte e vai para o sul apenas do lado de fora do ímã. Do lado de dentro ela inverte, vai do sul para o norte. Tá? E na 3, considerando a agulha de uma bússola, a extremidade que aponta para o norte geográfico é o polo norte magnético da agulha. Então a 3 está certo, que é a definição. Se eu colocar a Terra assim e colocar uma bússola aqui, o norte, que é a parte pintadinha, vai apontar aqui para o norte geográfico. Portanto, o norte geográfico é um sul magnético. Tá? Assim. Tá bem? Então, verdadeira, falsa, verdadeira. Então, estão corretas a 1 e a 3. Então, seria a letra E a resposta correta. A 1 e a 3. No exercício de número 3, o esquema representa vetores V1, V2, V3 e V4 no plano horizontal. Pelo ponto F passa um fio condutor retilíneo bem longo e vertical. Uma corrente elétrica I percorre este fio no sentido de cima para baixo e gera um campo magnético no ponto P. O campo magnético gerado no ponto P pode ser representado por um vetor cuja direção é paralela ao fio condutor, vetor V4, vetor V2, vetor V1. Então tem um fio, corrente de cima para baixo, e aqui tem um plano que corta o fio perpendicularmente. Corta o fio perpendicularmente. Assim. E quer saber o campo neste ponto aqui, no ponto P. Se a gente usar a regra da mão direita, então sempre regra da mão direita, a gente põe o polegar na direção da corrente e abraça o fio. A direção da ponta, o sentido da ponta dos dedos, vai dar o campo magnético ao redor do fio. Então aqui seriam assim, ó, tá? As linhas de campo magnético. Tá?
corrente para lá, aqui tem que apagar porque passa por trás do fio, assim. Corrente para baixo, campo magnético fazendo esse sentido aí. Então aqui no ponto P ele está apontando para cá, ó, tá? O vetor indução magnética. Tá? Ele está apontando para cá. E se a gente for olhar na figura, essa situação aqui está identificado como V4. Tá? Então seria dado pelo vetor V4, a resposta correta é a letra B. Se tivesse a corrente em sentido contrário, para cima, tá? Uma corrente para cima, o campo teria sentido ao contrário do que esse está indicado aí, tá? Estaria apontando lá na direção do V2. O V1 e o V3 seriam duas situações que seriam impossíveis da gente analisar, da gente confirmar que o campo aponta nessas direções, porque o campo sempre vai ser círculos concêntricos ao redor do fio. Se a gente fosse olhar de cima, tá? Uma corrente entrando, então aqui está o fio, com a corrente entrando perpendicularmente. Se eu usar a regra da mão direita, a corrente está entrando, então o campo magnético vai fazer círculos ao redor desse fio, que seriam campos magnéticos apontando neste sentido aqui, corrente para lá, campo magnético nesta direção aqui, ou vetor indução magnética nesta direção aqui. Tá bem? Se fosse pensar um ponto aqui embaixo, campo magnético então seria apontando para cá. Se fosse pensar um ponto aqui em cima, ele estaria apontando para a direita. Então tudo depende da situação em que o problema vai estar apresentando o exercício, tá? Se for uma figura assim, onde o plano corta o fio, tá? Aqui tinha que apagar essa linha também para ficar assim correto. O plano corta o fio, então tem que identificar a posição que está esse plano aí para saber a resposta, tá? Se fosse assim, um fio está entrando a corrente, o fio está aqui nessa bolinha central, o campo magnético vai ser esses círculos concêntricos ao redor do fio. Tá? E aí pode ser pedido em diferentes pontos, aqui, ou ali, ou aqui, ou aqui. Tá? No exercício de número 4, um fio de cobre reto e extenso. Esses fios têm que ter um comprimento muito grande, tá, pessoal? Porque senão aquela expressão para cálculo do campo magnético não funciona, não é válida, tá? Então, um fio reto e extenso, então bem comprido, infinito, fio infinito, é percorrido por uma corrente de 1,5 amperes. 1,5 amperes. Qual a intensidade do vetor campo magnético originado em um ponto a uma distância de 0,25 metros do fio? Não diz o valor da constante, mas sempre vai valer a do vácuo, a não ser que o exercício diga ao contrário. 4π vezes 10 na menos 7 Tesla, unidade de campo, metro por ampere. Tá? Então, para calcular o campo de um fio extenso, ele vai ser μ0 vezes a corrente I, dividido por 2π vezes a distância em relação ao fio. O fio está aqui, vou botar um sentido corrente para cima. Essa distância R tem que ser perpendicular ao fio, formar um ângulo de 90 graus. E vai calcular o campo no ponto P. Tá? Então aqui, 4π vezes 10 na menos 7
A corrente já está em amperes, vezes 1,5, dividido por 2π, vezes o R, que é 0,25, tem que estar em metros, tá? 2π corta com 4π, sobra um 2 aqui em cima. Então sobrou como resultado 2 vezes 10 na menos 7, vezes 1,5, dividido por 0,25. Isto vai dar 1,2 vezes 10 na menos 6 Tesla. 1,2 vezes 10 na menos 6 Tesla. Portanto, a resposta correta que nós temos aí é a letra E. Tá? Poderia aparecer outras possibilidades aí nos resultados, tá? Que muda o expoente aqui do campo. Então poderia ter sido escrito 12 vezes 10 na menos 7. A vírgula andou uma casa para a direita. Então poderia ter sido escrito 12 vezes 10 na menos 7. Ou ainda poderia ter escrito 0,12 vezes 10 na menos 5. As três respostas estão corretas. Só poderia aparecer numa forma diferente nas letras A, B, C e D. Ou E. No exercício de número 5... No exercício de número 5... dois fios condutores dispostos paralelamente estão separados um do outro pela distância AB, 40 centímetros. Não está aparecendo aí a imagem. Tá? Acho que por algum motivo ela saiu de onde era para estar. Não apareceu. Tá? Então vamos fazer. São dois fios. Dois fios separados pela distância de 40 centímetros. Então aqui 40 centímetros. Por eles passam as correntes I1 e I2, que valem 0,5 e 1 ampere, em sentidos opostos. Então vou botar uma para cá, 0,5 ampere, e a outra em sentido contrário. Então aqui I1 e aqui I2, 1 ampere, sentidos opostos. Determine os vetores de induções magnéticas nos pontos A e B e diga se os dois fios se atraem ou se repelem. Tá? Vamos pensar, o ponto B é aqui no meio, na metade da distância dos 40 centímetros, e o ponto A aqui fora, a uma distância de 40 centímetros, vamos pôr mais 20 aqui, 20 centímetros. Tá? O fato de se atraírem ou não, a gente ainda não estudou, tá, pessoal? A gente vai ver mais adiante. Mas a gente pode tentar identificar aqui pelos sentidos dos campos, tá? Então vamos calcular aqui é ponto B, tá, pessoal? Vou botar um B com as entre aspas. Tá? Vamos calcular o B1 no ponto B, que é o ponto central ali. B1, Mi0 e 1, 2π vezes o R1. Então vai ser 4π 10 na menos 7, vezes corrente I1 é 0,5 amperes, dividido por 2π. Distância do fio 1 até o ponto B é 20 centímetros. Então aqui 0,2 metros. Tá? Dá para cortar o 2π com o 4π, sobra um 2 aqui em cima. Então o campo vai ser 2 vezes 10 na menos 7,
vezes 0,5 dividido por 0,2. Isso dá 5 vezes 10 na menos 7. Já vamos atribuir o sentido. Corrente está vindo para cá. Então, se eu estiver olhando no ponto B, ou toda a parte de baixo do fio 1, corrente está para lá, campo está entrando. Ele faz uma volta ao redor do fio e acaba entrando naquele ponto. Corrente para lá, campo está entrando. Então, esse aqui está entrando perpendicularmente. Entrando perpendicularmente. Pode apresentar assim, com o símbolo para cima. O B2, o campo do fio 2 no ponto B, é o μ0 I2 por 2π R2. Então, 4π 10 na menos 7, vezes a corrente do fio 2 é 1 ampere, 1 ampere, dividido por 2π, vezes distância do fio 2 até o ponto B, também é 40 centímetros. Então, 0,2 metros. Tá? Corta o 2 com o 4, aqui fica um 2 aqui em cima. Como a corrente é o dobro da corrente que eu tinha antes, o campo vai dar o dobro do que tinha ali. Então, 10 vezes 10 na menos 7, Tesla. Vamos olhar o sentido. A corrente está para lá, o campo está entrando. Ah, esse aqui estava saindo. Eu usei a mão errada, tá? Não está entrando também. Corrente para lá, campo entrando. Corrente para cá, campo também está entrando. Então, os dois estão entrando. Entrando perpendicularmente. Então, o que vai ser o campo resultante no ponto B? Vai ser a soma dos dois. Vai ser 5 mais 10, 15 vezes 10 na menos 7 Tesla, entrando perpendicularmente. Tá? A soma dos dois, porque os dois campos estão entrando. Tá? Poderia representar aqui na figura, se quisessem, tá, pessoal? Toda a parte de baixo do fio 1 tem campo entrando, assim, e da parte de cima tem campo saindo. Tá? Então aqui embaixo também vai ter campo entrando, do fio 1 que eu estou representando em azul, tá? Fio 1. E já do fio do campo do I2, aqui na parte de cima, tudo é campo entrando, corrente está para lá, tudo a parte de cima é campo entrando, então teria aqui entrando, assim. Esse aqui é do fio 2, em vermelho. E na parte de baixo, corrente está para lá, o campo está saindo. Então, na parte de baixo do fio 2 está saindo. Tá? Fio 2 está saindo. Então, vamos calcular agora no ponto A. Ponto A, que está a 20 centímetros do fio 2, vai ser B1, μ0, I1, 2π R1. A corrente permanece 0,5, só a distância é que lá de cima do fio 1 até chegar no ponto A, dá 40 centímetros mais 20 centímetros, dá 60 centímetros. Tá? Então aqui 0,6, vamos ver qual é o resultado que vai dar. Então fica 2 vezes 10 na menos 7, vezes 0,5, dividido por 0,6. Dá 1,67 vezes 10 na menos 7. Tesla. Então, fio 1, corrente está para cá, corrente está para lá, toda a parte de baixo o campo está entrando perpendicularmente. Entrando perpendicular.
E para o campo do fio 2, a distância do fio 2 é 20 centímetros, então não muda nada. Aqui vai ser 0,2. Só que ao invés dele estar entrando, ele está saindo corrente para lá. O campo da parte de baixo do fio está saindo. Então agora 10 vezes 10 dá menos 10, dá menos 7, saindo perpendicularmente. Como tem um campo entrando e o outro campo saindo, a gente faz a diferença, tá? Então aqui no ponto A, o campo resultante vai ser o B2 menos o B1. O que vai dar 10 menos 1,67 dá 8,33. 8,33 vezes 10 dá menos 7. Tesla. Mantém o sentido do maior, tá? Saindo perpendicularmente. Tá? Então estava faltando o desenho, tá? Normalmente tem o desenho com os dois fios. Tem que calcular os campos nos pontos indicados. Cada fio gera um campo naquele ponto, tá? E se tiver dois fios, cada ponto tem dois campos. Um do fio 1, outro do fio 2. E aí tem que saber se os campos estão no mesmo sentido ou se estão em sentidos contrários. Se estiverem no mesmo sentido, a gente soma os campos. Se estiverem em sentidos contrários, a gente subtrai. Pega o maior menos o menor. Tá bem? Exercício de número 6. Exercício de número 6. Tem uma figura com dois fios. Na figura há regiões em que podem existir pontos no quais o campo magnético resultando criado pelas correntes é nulo. Essas regiões são: tem ali um fio assim, vertical, com uma corrente para cima. O I está para cima. Vamos chamar esse fio de fio 1, vamos chamar 1. E o outro fio vem assim, passa aqui por cima e vem para cá. O sentido da corrente é para a direita, tem o mesmo valor que aquele lá, mesma corrente. Então tem regiões aqui onde o campo vai poder ser nulo. Como é que a gente faz a análise? Para este fio aqui, eu vou marcar em vermelho, em azul, tá? Vamos marcar em azul. Então a corrente está para cá. Toda a parte de cima do fio tem campo saindo. Vamos marcar aqui campo saindo. Campo saindo. Toda a parte de baixo, corrente para lá, tem campo entrando. Então do fio azul tem campo entrando. Entrando. Do fio 1, vou marcar em vermelho. Corrente está para cima, todo lado direito tem campo entrando. Tá? Abraça o fio, regra da mão direita. Então na parte da direita tem campo entrando. Então aqui tem campo entrando, aqui tem campo entrando. Toda a parte do lado esquerdo do fio tem campo saindo. Ele faz a volta ao redor do fio e acaba saindo desse lado. Então desse lado aqui tem campo saindo, campo saindo. Como o campo resultante é a soma desses dois campos, ele só vai poder ser nulo onde tiver os campos entrando e saindo. Tá? Um campo entrando e um saindo. Seria esta região e esta região aqui. Então aqui estava marcado como 1, aqui região 1, aqui região 2, aqui região 3 e aqui região 4.
Então só pode ser a 1 e a 3. A 1 e a 3. Então a resposta correta seria a letra B. 1 e 3. Opa. 1 e 3. A pergunta poderia ter sido modificada, tá, pessoal? E perguntar em qual região exclusivamente o campo está apontando para dentro. Tá? Então, se está apontando para dentro, exclusivamente só poderia ser essa aqui, ó. Os outros também podem acontecer dependendo da distância que ele está. Mas, com certeza, a gente sabe que nesta região o campo estaria entrando e que nesta região também o campo estaria saindo. Então, a pergunta poderia ter sido modificada e perguntar onde o campo está saindo, necessariamente. Onde o campo está entrando, necessariamente. Tá? E aí as respostas seriam diferentes do que as apresentadas aí agora. No exercício de número 7, diz assim: uma corrente elétrica I constante atravessa um fio comprido e retilíneo no sentido indicado na figura 1, criando ao seu redor um campo magnético. O módulo do vetor indução magnética em cada um dos pontos A e B, perpendicular ao fio e distantes 2 centímetros do mesmo, vale 4 vezes 10 na menos 4 Tesla. Então vamos fazer o desenho. Tá? Tem um fio assim, figura 1, corrente está para cima, a 2 centímetros à direita tem um ponto B, 2 centímetros à esquerda tem um ponto A. Tanto no B quanto no A, o campo vale 4 vezes 10 na menos 4. Tá? Então, em A e B, o campo vale 4 vezes 10 na menos 4 Tesla. Lembrem que em um dos lados o campo está entrando e no outro lado o campo está saindo. Tá? Bom, considere agora outro fio também comprido e retilíneo, distante 2 centímetros tanto de A como de B, cruzando com o primeiro, mas sem tocá-lo. Os dois fios e os pontos A e B estão praticamente no mesmo plano, como mostra a figura 2. Se a corrente que atravessa o segundo fio, no sentido indicado da figura, também é I, qual será o módulo do vetor indução magnética resultante no ponto A e no ponto B? Então a pergunta vem agora, tá? Então tem o fio 1, onde a corrente era I. Os pontos A e B permaneceram aqui, o A e o B, 2 centímetros de distância. E agora apareceu um fio aqui que passa por cima desse, mas sem encostar nele, assim. E a distância aqui do A e do B também é 2 centímetros. 2 centímetros. A corrente agora está no sentido para cá, ó. Tá? Vamos chamar este aqui de fio 1, vou representar ele em vermelho. Em vermelho. E este outro aqui vou representar em azul. Tá? Então, tanto no A quanto no B, corrente está para cá, tem campo entrando no ponto A para esse fio aqui que eu representei em azul. Então, o campo está entrando no ponto B. E o valor dos campos é o mesmo, porque a corrente é a mesma e a distância também é a mesma. Tá? Já no outro fio, a corrente está para cima, campo na parte direita está entrando e na parte esquerda está saindo. Tá? Então aqui estaria um campo saindo deste fio aqui
e na direita estaria entrando. Então, no ponto A, um campo está saindo, o outro campo está entrando. E os dois têm o mesmo valor. Então vai fazer um menos o outro, vai dar um zero, né, pessoal? Então o B resultante vai ficar 4 vezes 10 na menos 4, Tesla, menos 4 vezes 10 na menos 4, Tesla. Tem o mesmo valor de campo. Então o campo resultante vai ser zero. Já no ponto B, os dois campos estão entrando. Então o campo resultante no ponto B vai ser o dobro, né? 4 mais 4, 8 vezes 10 na menos 4 Tesla, entrando perpendicularmente. Entrando perpendicularmente. Tá bem? Então tem que saber usar a regra da mão direita para saber se o campo está entrando ou se ele está saindo. E nesse exercício aí, tem que lembrar que se a distância e as correntes são as mesmas, os campos têm os mesmos valores. Tá? Então aqui em relação ao fio de baixo, que está perpendicular ao primeiro, a distância é a mesma, a corrente é a mesma, então o campo produzido por eles no ponto A e no ponto B tem o mesmo valor do que o anterior aqui, 2 centímetros. No exercício de número 8, tem dois fios se cruzando, de novo, fios 1 e 2. No fio 1, a corrente é 5 amperes e deseja-se saber a corrente no fio 2. Tá? Eles estão assim, o fio 1 está aqui assim, corrente para a direita e 1, e o fio 2 está perpendicular a este, assim, distância aqui até um ponto P é 45 centímetros e daqui até aqui é 15 centímetros. Deseja-se que o campo resultante, devido aos fios 1 e 2, seja nulo aqui no ponto P. Tá? Então quer saber qual é o sentido da corrente no fio 2 e também quer saber o valor do I2. Então se a gente for olhar os sentidos dos campos, para o fio 1, vamos marcar em vermelho, I1, corrente para a direita, campo na parte de baixo todo está entrando, campo na parte de cima tudo está saindo. Então aqui está saindo, na parte de baixo está entrando. Certo? Em todo, tá, pessoal? Pode marcar se quiserem mais pontos assim, mais para cima. Todos estão saindo e aqui embaixo todos estão entrando. Qualquer ponto que você pegar aqui, o campo vai estar entrando, tá? Corrente para lá, campo entrando na parte de baixo, campo saindo na parte de cima. Então, para dar zero, naquele ponto lá, o campo não pode estar entrando. Se ele estiver entrando, vai somar o entrando com o entrando, nunca vai dar zero. Então só vai dar zero se ele estiver saindo. Então vamos colocar aqui um campo saindo. Tá? E esse campo saindo vai identificar o sentido da corrente. Então para dar campo saindo, a corrente tem que estar descendo aqui, ó, de cima para baixo. Porque daí o campo naquele lado lá vai estar saindo, tá? Então aqui vai estar saindo, 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 todo o lado direito. Significa que a corrente tem que ter esse sentido aqui, ó, para baixo. Então na letra A, corrente para
baixo. Corrente para baixo. Como a gente sabe o I1 e que o campo resultante é a soma entre o B1 e o B2, o B do fio 1 mais o B do fio 2, vai dar uma diferença na realidade. Só vai ficar igual a zero se o B1 for igual ao B2. Aqui nesse caso vai ficar o maior menos o menor. Vamos supor que seja o B1. B1 menos B2. Um está em sentido contrário do outro. Então o B1 tem que ser igual ao B2 para que o campo seja nulo. Para que o BR seja igual a zero. Então o que é o B1? Mi0 I1 por 2π R1 igual Mi0 I2 por 2π R2. Dá para cortar o Mi0, tem dos dois lados a igualdade, dá para cortar o 2π. Então ficou direto que o I1 pelo R1 é igual ao I2 pelo R2. Colocando os valores, o R1 é 15 centímetros, o I1 vale 5 amperes, 0,15 igual ao I2, a distância do fio 2 até o ponto P é de 45 centímetros. 0,45, 0,45 dividido por 0,15 é 3, 3 vezes 5 vai dar um I2 igual 15 amperes. Responde a letra B. Então a corrente no fio 2 é de 15 amperes. Tá bem? Então se tiverem dúvidas depois dos sentidos dos campos magnéticos, me perguntem, é um pouco de treino. Algumas vezes a gente não consegue fazer com a mão, assim que nem eu estou tentando aqui fazer. Se eu coloco corrente para a direita, eu sei marcar a parte de cima, mas não saberia marcar a parte de baixo. Tem que virar aqui a mão para o outro lado. Então muda a posição, faz assim, corrente para lá e o campo está entrando. Tem que dar um jeito de achar o sentido do campo. Não necessariamente precisa quebrar ou desmunhecar, que nem do outro, para achar o sentido do campo, tá? Ou ganhar uma luxação aí porque torceu demais o punho. Então, mexe com a folha, mexe com a posição, imagina o que vai acontecer e aí atribui o sentido correto para o campo. O número 9. Um fio condutor transporta uma corrente de 0,5 amperes. Determine a intensidade do campo magnético produzido por esse fio em unidades de microtesla. Então a unidade tem que ser microtesla. Lembrando que o micro é 10 na menos 6. Então aqui 10 na menos 6 Tesla. Em um ponto que se encontra a 50 centímetros do fio, 0,5 metros. Então o campo, o vetor indução magnética é Mi0 I por 2π R. O Mi0 é 4π vezes 10 na menos 7 para o vácuo. Quando não fala nada é o vácuo. Vezes 0,5 amperes dividido por 2π vezes 0,5. Dá para cortar o 4 com o 2, fica 2 vezes 10 a menos 7. Dá para cortar o 5 com o 0,5 com o 0,5. Então isso aqui vai dar 2 vezes 10 na menos 7 Tesla. Como tem que escrever na forma de microtesla, a gente tem que sumir com um 10 na menos 1 ali, né, pessoal? 10 na menos 1. Então eu poderia escrever assim: B é igual 2 vezes 10 na menos 1 vezes 10 na menos 6 Tesla. 2 vezes 10 na menos 1 é 0,2.
Então fica 0,2 vezes 10 na menos 6 Tesla. Portanto, a letra correta seria a letra B, que é 0,2 micro Tesla. Tá? A letra B, a resposta correta. Tá? 0,2 micro Tesla. Ah, tem dois número 10 aí. Então são 11 exercícios. Tá? O primeiro número 10. O primeiro número 10 é para identificar os sentidos do campo. Se eu tiver um fio condutor assim, corrente vindo para cá. Ponto P aqui embaixo. Então, se a corrente está para lá, parte de cima o campo está entrando, parte de baixo o campo está saindo. Então, aqui o campo está saindo. Toda a parte de baixo do fio, o campo está saindo. Tá? Então, a resposta correta aí seria a letra B, também de novo. No ponto P, o sentido do campo é saindo. Tá? Saindo. Letra B é a resposta correta. No exercício de número 11, e o último exercício dessa listinha que eu propus, nós estamos chegando aí perto de 1 hora de aula também. Exercício de número 11, que é o segundo número 10. Tem dois fios. Um com corrente de 18 amperes. Vamos chamar de I1. O outro fio com corrente para cá, 10 amperes. 10 amperes. Estão separados por uma distância de 2 centímetros. E ele está a 1 centímetro de distância de um ponto P, aqui embaixo, onde ele quer saber o campo magnético. Encontre o campo magnético resultante no ponto P da figura abaixo, devido a esses dois fios aí. Então, no ponto P, nós vamos ter um B1, que é μ0 e 1 dividido por 2π, vezes a distância R1. Do fio 1 até chegar no ponto P, vai passar 2 centímetros mais 1 centímetro, 3 centímetros. Tá? Então fica aqui 4π 10 na menos 7. A corrente é 18 amperes. Dividido por 2π. Distância de 3 centímetros até chegar no ponto P. É desde o fio 1 até chegar aqui embaixo. Tá? 0,03. Vamos fazer a conta. Corta o 2π com o 4π, fica um 2 aqui em cima. 2, 10 na menos 7, vezes 18, dividido por 0,03. Dá 1,2, 10 na menos 4 Tesla. A corrente está para a direita. Corrente está para a direita. Vamos marcar em vermelho, em azul. Corrente está para a direita, então toda a parte de baixo do fio tem campo entrando. Então aqui nesse ponto, o campo está entrando. Tá? Toda a parte de baixo tem campo entrando. A parte de cima, por sua vez, tem campo saindo. Pro fio 2, B2, μ0 e 2 por 2π R2, 4π 10 na menos 7, corrente de 10 amperes, distância do fio 2 até o ponto P é apenas 1 centímetro. Então 2π 0,01. Então corta o 4π com o 2π, sobra um 2 aqui em cima. 2 vezes 10 na menos 7.
vezes 10. Vai dar 2 vezes 10 dá menos 6. Vezes 10 na menos 10 na mais 1. Fica 2 vezes 10 na mais 4. Na menos 4. Tesla. Esse aqui de cima a gente viu que estava entrando. Já esse aqui, a corrente está para lá, então toda a parte de cima tem campo entrando, toda a parte de baixo tem campo saindo, tá? Vamos marcar em vermelho. Parte de cima tem campo entrando. Parte de baixo tem campo saindo. Tá? Inclusive no ponto P. Então esse aqui saindo perpendicularmente. Então o campo resultante é um menos o outro, o maior menos o menor. Então o B resultante vai ser o B2, que é maior que o B1, menos o B1. B resultante vai ser 2, 10 na menos 4, menos 1,2 vezes 10 na menos 4. Ou seja, 0,8 vezes 10 na menos 4, ou 8 vezes 10 na menos 5. Tesla permanece o sentido do maior. O maior estava saindo. Então esse aqui saindo perpendicularmente. Tá bem, pessoal? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Alguns exercícios do cálculo de campo magnético. Também analisar a questão dos sentidos aí dos campos. Quando que ele pode ser nulo ou não. Espero que tenha sido suficiente essas explicações aí. Tá bem? Então até a próxima, tá, pessoal? E ao mesmo tempo, boas aulas práticas que começam essa semana que vem aí para vocês. Tchau, tchau.